Olá pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar novamente a banca Advise. Eu já fiz uma aula aqui no nosso canal trabalhando algumas questões dela, vou deixar no card aqui em cima. E como tem algumas provas marcadas, a gente vai fazer a segunda aula trabalhando temas importantes tanto da licenciatura como também do bacharelado. Antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de pedir, quem ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal que ajuda bastante o nosso trabalho. E se tiver interesse em mais materiais de preparação específica para concurso de Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também o nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Analise as proposições abaixo. Então é uma questão sobre abordagens pedagógicas, que ele vai trazer a abordagem construtivista, crítico-emancipatória e a crítico-superadora. Então vamos lá para cada uma dessas afirmativas, né? Primeira, na abordagem construtivista, a intenção é a construção do conhecimento a partir da interação do sujeito com o mundo, respeito ao universo cultural do aluno, explorando diversas possibilidades educativas de atividades lúdicas e espontâneas. O jogo não é instrumento pedagógico, não sendo, portanto, o principal meio ou modo de ensinar. Então essa primeira afirmativa está quase toda certa, só que por um detalhe ela está falsa. Então quando ele fala que a abordagem construtivista, a intenção é a construção do conhecimento a partir da interação do sujeito com o mundo, está correto, respeitando o universo cultural do aluno, explorando as atividades lúdicas, principalmente de maneira educativa. Porém, ele traz que o jogo não é instrumento pedagógico, quando na verdade o jogo é um dos principais instrumentos pedagógicos nessa relação de construção do conhecimento da abordagem construtivista. Então, primeira afirmativa, quase toda correta, por isso é falsa. Segunda, a abordagem crítico-emancipatória está centrada no ensino dos esportes, que foi concebida a educação física escolar, buscando uma ampla reflexão sobre a possibilidade de ensinar os esportes pela sua transformação didático-pedagógica e de tornar o ensino escolar em uma educação de crianças e jovens para uma competência crítico e emancipada. Perfeita, o item de fato está corretíssimo, né? A gente até tem como a principal obra de referência da abordagem crítico-emancipatória a transformação didático-pedagógica do esporte do Eleanor Kunz. Então, segundo item verdadeiro. Terceira, a abordagem crítico-superadora tem como meio e fim principal da educação física o movimento. Orienta-se especialmente a crianças de 4 a 14 anos e busca nos processos de aprendizagem e desenvolvimento uma fundamentação para a educação física escolar. O contexto da questão está correto, só que a abordagem não é a crítico-superadora e sim a desenvolvimentista. Então, de fato, a gente tem um item com uma afirmativa interessante, né, trazendo de fato as características de uma abordagem, mas não é a crítico-superadora e sim a desenvolvimentista. Então, nesse caso, apenas a segunda afirmativa é correta, por isso a alternativa D é a correta dessa primeira questão. Segunda questão, as fibras musculares são formadas pelo sarcolema, miofibrilas e sarcoplasma, e as miofibrilas são formadas por dois filamentos, que são, então quando a gente fala de miofibrilas, a gente fala de dois principais filamentos, o filamento fino e o filamento grosso. O filamento grosso formado pela proteína miosina e o filamento fino formado principalmente pela actina, mas também por troponina e tropomiosina. Então, quando a gente fala dos filamentos das miofibrilas, filamento grosso, miosina, filamento fino, actina, troponina e tropomiosina. Nesse caso, nessa segunda questão, ele traz apenas a actina e a miosina. Então, segunda questão, item A é o correto. Terceira questão, a ginástica rítmica é uma atividade desportiva de infinitas possibilidades de movimentos corporais realizados fluentemente em harmonia com a música e coordenados com o manejo dos aparelhos próprios dessa modalidade olímpica. Os instrumentos utilizados na ginástica rítmica são. Então é importante, teve mais de uma questão na banca Advise trabalhando essa temática da ginástica rítmica, ginástica artística, e também é um tema que pode surgir em diversos concursos, né? De vez em quando a gente vê em alguma prova aí de diversas regiões do país
trazendo alguns conceitos principais da ginástica artística e ginástica rítmica. Antes de passar para os aparelhos próprios da ginástica rítmica, é importante ressaltar que nas Olimpíadas a ginástica rítmica é um esporte exclusivamente feminino, né? Então não tem nas Olimpíadas participação masculina na ginástica rítmica. Seus aparelhos são corda, arco, bola, massas e fita. Então, quando a gente vê as alternativas, né, na alternativa A, ele fala de solo, barras paralelas, barra fixa e argolas, todos esses são da ginástica artística. A alternativa B já é a correta, corda, arco, bola, massas e fita. Alternativa C, cavalo com alça e trave são da ginástica artística. Na alternativa D, argolas e traves são da ginástica artística. E na alternativa E, solo, cavalo fixo e trave de equilíbrio são da ginástica artística. Então, resumindo, ginástica rítmica é formada por corda, arco, bola, massas e fita. Terceira questão, item B é o correto. Antes de passar para a quarta questão, lembrando que temos um canal gratuito no Telegram, onde eu posto praticamente diariamente materiais exclusivos por lá. Se você ainda não está participando, pode acessar o link que está na descrição desse vídeo ou diretamente por t.me/concurso CD Física, nosso canal gratuito lá no Telegram. E continuando, quarta questão, segundo Kunz, que a gente já falou sobre ele na primeira questão, a abordagem crítico-emancipatória tem por objetivo a formação de sujeitos críticos e autônomos para a transformação ou não da realidade em que estão inseridos, por meio de uma educação de caráter crítico, reflexivo e baseada no desenvolvimento de 3 competências. Então, quando a gente fala da abordagem crítico-emancipatória, suas competências são a competência objetiva, que está relacionada ao trabalho, a competência social, que está relacionada a competência objetiva ao trabalho, a social à interação e a comunicativa, né? A competência comunicativa está relacionada à linguagem. Então a gente pode encontrar tanto como competências objetiva, social e comunicativa, como também por trabalho, interação e linguagem. A gente fala sobre isso na nossa aula diferenciando a crítico-superadora da crítico-emancipatória. Vou deixar aqui no card, aqui em cima, se você ainda não assistiu. Então, relembrando, 3 competências da crítico-emancipatória: objetiva, relacionada ao trabalho, social, relacionada à interação e comunicativa, relacionado à linguagem. Quarta questão, item A, é o correto. E quinta e última questão, no âmbito da cineantropometria, o paquímetro é um instrumento utilizado para aferição de qual desses componentes? Então, na banca de Visio foi muito frequente questões trabalhando os instrumentos das avaliações físicas e também é um tema que pode surgir em diversas provas. Então é sempre interessante a gente estar revisando quais são os principais instrumentos e o que é que eles medem, né? Então, quando a gente fala de paquímetro, a sua principal medida está relacionada aos diâmetros ósseos, né? Então, a partir dessa medida de diâmetros ósseos realizadas com o paquímetro, a gente pode medir, por exemplo, o peso ósseo e aí, a partir disso, tem uma avaliação de composição corporal mais específica, né? Mais precisa. Então, quando a gente fala de paquímetro, a gente está medindo diâmetros ósseos. Na alternativa A, o percentual de gordura, normalmente a gente utiliza mais o adipômetro, né, para verificar as dobras cutâneas e a partir disso prever, jogar em uma equação e ter uma predição de composição corporal. Circunferência abdominal é realizada com uma fita métrica, dobras cutâneas, como eu já falei, pelo adipômetro e a estatura pelo estadiômetro. Então, diâmetro ósseo é justamente medido com o paquímetro. Quinta questão, alternativa B, é a correta. E com isso finalizamos essa nossa segunda aula sobre a banca Advise. Lembrando, se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para concurso de educação física, dá uma olhada no link da descrição desse vídeo, você vai encontrar informações sobre os nossos materiais. Segue a gente lá no Instagram, @concurso CD Física, que eu também posto diversos materiais de preparação específica por lá. E se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, tanto por aqui pelo YouTube, como pelo Instagram ou pelo e-mail contato@concursocdfísica.com.
Então é isso, muito obrigado e até a próxima.